E quando esse disco está, quanto mais fino ele estiver, ou seja, quanto menos espaço tiver entre o disco e a vértebra, maior a chance de desenvolver ah, lesões, né? Digo, alterações, artrose, né? Artrose, problemas de coluna e principalmente também, um dos exemplos que eu vou citar é a lombociatalgia. Então, assim, o que é lombociatalgia? Lombo vem de região lombar. Ciatalgia é também porque vai pegar a parte da terminação nervosa, ou seja, ciato vai pegar a parte da região ciática, né? O nervo ciático, o famoso nervo ciático, e algia, dor. Então, é uma dor que começa desde a coluna, pega o nervo ciático e irradia até o pé. Como assim, prof? Como que uma dor na região lombar acaba ocasionando dormência nas pernas, ausência de sensibilidade? Pelo seguinte, lembra que eu acabei de comentar com vocês que na região das vértebras, as vértebras são com formato irregular, aqui, ó, olha que coisinha mais linda. Mas agora vai fazer todo sentido para vocês. Então, ó, aqui tá a vértebra, como eu expliquei para vocês. Lembra que passa aqui no meio? Medula espinhal. Lembra que eu comentei? Beleza? Então, aqui passa a medula espinhal. Então, vamos voltar ali naquela imagem. Considerando que aqui vai passar a medula espinhal, lembrando que a medula espinhal é a parte responsável do sistema nervoso em enviar todas as informações, inclusive dor ou ausência de dor, tá? Então, quando tem essa compressão dessa vértebra e não tem o disco intervertebral para proteger, automaticamente vai ter um desgaste ósseo, né, ali. Tendo esse desgaste ósseo, acaba tendo uma compressão da medula espinhal também, dentro da vértebra do quadril, dentro da L4 e L5. Pressionando a medula espinhal, acaba tendo ausência ou alteração de sensibilidade. Então, por isso que é muito comum pessoas que terem, pessoas que têm algum tipo de desgaste das vértebras, né? Da região lombar, desenvolver então a lombociatalgia, que é essa alteração em relação à sensibilidade das pernas por causa da compressão da medula espinhal, certo? Aí, assim, outro exemplo que eu vou dar para vocês, falando da medula espinhal. Então, ó, aqui está o nosso crânio, beleza? Lembrando que o crânio tem como principal função proteger o cérebro, certo? Então, o nosso crânio tem como principal função proteger o nosso cérebro. Já a coluna vertebral, uma das funções, né, é a da sustentação para o nosso corpo, para que a gente consiga realizar os movimentos e principalmente o equilíbrio. Eu não consigo ter equilíbrio se eu não tiver postura. Então, tem que ter postura para ter equilíbrio. E por que eu preciso de equilíbrio? Para conseguir andar, para conseguir fazer qualquer atividade, qualquer movimento, levantar, sentar, caminhar, correr, tá? Então eu preciso de equilíbrio. E para isso eu preciso estar com a coluna bem alinhadinha. Então, assim, além de proporcionar equilíbrio para que haja locomoção, a nossa coluna também tem como principal função proteger a medula espinhal. Então, ó, toda essa parte aqui tem medula espinhal. Então, a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso do cérebro. Então, o crânio protege o cérebro e a medula espinhal protege, no caso, meu Deus, e as vértebras, a coluna vertebral protege a medula espinhal. Por que que eu estou falando isso? Porque o que que acontece se uma pessoa tiver uma lesão, medular, ou se não, se ela tiver uma fratura de coluna. Se ela sofreu uma queda e gerar um impacto, um acidente, alguma coisa assim, e gerar uma, né, uma alteração nessa coluna, o que que vai acontecer? Lesão medular, certo? Então, se o paciente sofreu uma lesão, uma compressão dessa medula, uma pressão, né, através do impacto da vértebra, pressionando essa medula, vamos supor um exemplo, a partir da região lombar, ele perde totalmente o movimento da região lombar. E, infelizmente, não existe uma forma de recuperar o movimento, tá? Então, pessoas que perdem, que acabam tendo lesões na região medular por causa de
fraturas ou acidentes, como as vértebras, perdem totalmente o movimento. Então, se a pessoa teve alguma fratura na vértebra da região lombar, então, a partir da região lombar, ela vai perder todo o movimento de quadril, não vai mais conseguir recuperar, infelizmente. E mesma coisa a região torácica. Teve uma fratura na região torácica, desde a região torácica, ela vai perder todos os movimentos e funções, né? Também não vai ter uma expectativa de recuperação. E aí que tá, e vai ficando cada vez mais grave. Se tiver perda e fratura na região cervical, o risco de morte é altíssimo, e se não chegar aí a óbito, né, por muita proteção, sorte, enfim. Mas se a pessoa resistir, que tiver uma fratura nessa região cervical, ela perde todos os movimentos de todas as partes do corpo e funções também. Tanto que fica dependente de oxigênio, né? Então a pessoa fica, ela não consegue nem realizar movimentos que seriam, no caso, involuntários, como respiração. Então, vão precisar de aparelhos, né, de respirador, de ventilação mecânica, para o resto da vida em algumas situações, tá? Aí, pessoal, depois da coluna, nós vamos para o tórax. Então, o que que é como que o tórax é formado? Então, o tórax, ele é constituído por 12 pares de costelas, ligadas umas às outras pelos músculos intercostais, tá? São os ossos chatos e encurvados que se movimentam durante a respiração. As costelas são ligadas às vértebras torácicas na sua parte superior. Então, bora lá revisar o que eu comentei com vocês aqui. Então, assim, a principal função das costelas é proteger os pulmões e o coração, certo? Então, assim, vamos mostrar aqui a imagem das costelas para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui, ó. Então, aqui está a região do tórax e as costelas. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ela. Então, assim, aqui nós temos as costelas, o tórax, né? Então, toda essa porção, esse conjunto das costelas é a região torácica. E a região torácica, então, ela é dividida em costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Professora, como que eu vou saber quais que são as costelas verdadeiras, quais que são as costelas falsas e quais são as costelas flutuantes? Bom, antes de falar sobre os tipos de costelas, né, de denominação, o que que eu quero que vocês façam? Então, todo mundo coloca aqui a mão nas costelas, nas suas costelas, todo mundo com as mãos nas suas costelas, e eu vou pedir para vocês puxarem o ar. Então vamos lá, todo mundo puxa o ar e solta. Vocês puderam sentir que as costelas de vocês, elas se expandiram, tá? Então as costelas, elas são super responsáveis em relação à frequência e ao movimento de respiração. Então, para que haja uma boa ventilação pulmonar, lembrando que os pulmões estão aqui, então as costelas, além de proteger os pulmões, elas também vão proporcionar uma ventilação pulmonar, tá? Então, quando as costelas têm uma boa expansão, então esse pulmão ele vai ter automaticamente uma boa ventilação pulmonar, ou seja, o ar vai conseguir entrar e sair de boas, tranquilinho, sem nenhuma alteração, pelo menos inicial, tá? Agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: vocês vão ficar bem com a coluna totalmente assim, encurvadinha. Tentem ficar bem curvadinhos, sem ficar com a coluna ereta. Fiquem que nem os idosos, tadinhos, né? Por isso que a gente pega tanto no pé dos idosos em relação à postura, porque prejudica muito a parte respiratória deles também, tá? Então vamos ficar encolhidinho, igual os idosos acabam muitos deles ficando, né? Então, encolhidos, eu vou pedir para vocês tentarem puxar o ar de novo. Vamos lá? Como vocês podem ver, o ar não vai, tá? Por quê? Porque não tem expansão torácica. Se não tem expansão torácica, ou seja, se o tórax não se abre, né, não se expande, então não vai ter ventilação pulmonar. Se não tiver ventilação pulmonar, automaticamente o que deveria promover a parte de troca gasosa acaba ocorrendo uma umidificação excessiva. Por isso que, por exemplo, idosos que estão com Alzheimer no estágio 3, né, que eles ficam extremamente encurvadinhos, infelizmente, o motivo que acaba levando todos eles a óbito nesse estágio é pneumonia, certo? Por quê? Porque não ocorre ventilação.
tá? Então, as nossas costelas também têm a função de auxiliar e muito no processo respiratório. Tanto que os arcos costais, como vocês podem ver aqui, que parecem argolas, né? Então, são chamados de arcos costais, porque fazem essa curvinha. Eles acabam indo um pouquinho mais para cima e um pouquinho para baixo, como vocês perceberam na hora do processo respiratório. Então, esse movimento é extremamente importante para que haja, então, essa troca gasosa de oxigênio e gás carbônico no processo da respiração. Então, pessoal, as costelas são muito, muito, muito importantes para o sistema respiratório. Então, bora lá falar, agora que vocês já entenderam por que que é tão importante. Vamos ver um pouquinho as partes, as principais partes delas. Então, assim, aqui como vocês podem ver, tem as costelas verdadeiras. Então, quantas costelas verdadeiras a gente tem? Bora lá contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que que são consideradas costelas verdadeiras? Olhem esse detalhezinho aqui, ó. Até a sétima costela, ó, ela faz a voltinha completa aqui, tá? Então, ela tá lá nas costas e ela faz toda a voltinha completa até chegar ao osso externo, tá bom? Chegou o osso externo, tá? Agora, a partir da oitava costela, aí elas já começam a se regenerar, aqui, ó, certo? Elas se ramificam, como se fossem ramificações. Então, essas ramificações que iniciam as costelas falsas, porque tem essas ramificações. Então, elas não estão fixas no osso externo. Como elas não são totalmente fixas no osso externo, né? Então, elas são colocadas inicialmente como costelas falsas, porque daí vão se ramificando, tá? E depois as costelas falsas, então nós temos aqui, ó, logo atrás, as costelas flutuantes. Então, qual que é a diferença das costelas flutuantes para as outras costelas? Bom, as costelas falsas, como vocês podem ver, elas são as ramificações das costelas verdadeiras. Só que elas também acabam fazendo um pouquinho, né, a volta, digo, da região aqui anterior para a região posterior, dá uma voltinha, tá? Já as costelas flutuantes, como vocês podem ver aqui, elas ficam localizadas só na região, posterior, na região de trás, certo? E por que, mas, professora, se elas não têm função, né, na caixa torácica do sistema respiratório, por que que elas, né, estão ali, né? Enfim. Essas costelas aqui, as costelas flutuantes, elas protegem os rins. Aí, assim, pessoal, falando sobre as costelas também, continuando um pouquinho sobre as costelas, outro osso que é muito, muito, muito importante em relação às costelas é o osso externo. Então, assim, pessoal, o osso externo é um osso que a gente cobra muito que vocês aprendam, principalmente quando chega a aula de primeiros socorros. Por quê? Porque quando vocês aprendem, quando a gente ensina para vocês a parte de primeiros socorros, tem dois procedimentos essenciais que a gente utiliza aqui a região do externo, tá? Que é o quê? A manobra de Helmich, que é a desobstrução de vias aéreas. Então, para que a gente faça, para que a gente realize a manobra de Helmich, precisa saber exatamente onde que a gente vai pressionar. Então, a manobra de Helmich é para desobstrução de vias aéreas, ou seja, para quem está se afogando. O osso externo, ele é muito importante porque o que que tem aqui atrás, dele? Lembrando que dentro das costelas nós temos os pulmões. Se dentro das costelas nós temos os pulmões, que parte que vai ter aqui no meio? Coração, tá? Então, por isso que ele é muito, muito, muito importante. Ele que controla e protege, ele que ajuda, ele que protege o coração e também auxilia, né, no processo do batimento cardíaco, certo? Porque tem uma pressão também ali nessa região, durante o batimento cardíaco. Então, assim, o osso externo é todo esse osso que está em verde aqui, na cor verde, e aqui as partes dele. Então, tem o manúbrio do externo, que é a porção superior, o externo, né, o corpo externo, que é a parte principal, e o processo xifoide, que é essa parte aqui que parece uma pontinha. Como que eu vou achar o processo xifoide no meu corpo? Que é o processo por onde a gente realiza, é nesse processo aqui que a gente vai realizar a pressão da manobra de Helmich.
que é a manobra de desobstrução de vias aéreas, tá? Então, qual que é a melhor forma? Bom, para localizar esse ossinho xifoide, eu sempre, né, peço para os alunos, se forem alunas, para que se baseiem bem na linha do sutiã. Então, um pouquinho abaixo do mamilo, né? Então, vocês um pouquinho mais abaixo do mamilo, terminando aqui a parte das costelas, vocês vão localizar o osso, o processo xifoide, tá? Então, é nessa região que fica o processo xifoide. Então, aqui que a gente faz o processo de, a procedimento de manobra de Helmut, fazendo esse massageamento. Já a manobra de RCP, a gente vai localizar o osso externo. Então, aí faz toda a compressão no osso externo. Lembrando que RCP, que é reanimação cardiopulmonar, a gente sempre comenta em sala, tá? Mas vou lembrar aqui vocês de novo. Não é uma técnica que pode treinar em pessoas, em qualquer, né, em bichinhos, não, não pode de jeito nenhum. Só em boné, tá? Porque só deve ser realizado em último caso, beleza? Não é para treinar em casa, só em bonecos, em almofadas, em que for. Mas nada que seja servido, porque senão ao invés de auxiliar no bombeamento cardíaco, aí sim a pessoa pode ter uma parada, né? Então, porque você vai estar hiperestimulando, tá? Então, não façam isso se a pessoa não, realmente não precisar. Se for para treinar a manobra de RCP, sempre na escola e com os bonecos didáticos, né? Os bonecos que são para aprender a manobra de RCP, beleza? Então, bora lá continuar nossa aula sobre o sistema esquelético. Então, aí assim, pessoal, aí a gente vai para a parte mais tranquila, né? Que é o esqueleto apendicular, ou seja, as partes mais livres, de movimentos mais livres do nosso esqueleto. Então, o esqueleto apendicular inclui os apêndices, né? Como eu comentei, as partes mais livres, são os membros superiores e membros inferiores. Além disso, o esqueleto apendicular possui os ossos que os ligam ao esqueleto axial, as chamadas cinturas escapular e pélvica, além de ligamentos, juntas e articulações. Temos também a cintura escapular. Então, a cintura escapular é formada pelas clavículas e escápulas, como vocês podem ver aqui. Então, clavícula é o famoso conhecido como o osso que é a saboneteira, né, que fica logo aqui, tá? Então, clavícula, ela faz parte da cintura escapular, assim como aqui vocês podem localizar a escápula. Então, escápula é logo atrás aqui do ombro, certo? É logo atrás do ombro. Então, aqui está o nosso ombro, né? Que é essa parte aqui, ó, que vai ligar clavícula com a escápula, né? Aqui nós temos a articulação do ombro. Então, o ombro, ele é uma parte, um apêndice, né? Aqui, ó, perfeito, ó. Então, aqui está o ombro, certo? Logo próximo ao ombro já tem a escápula e logo próximo entre ombro e escápula, clavícula, certo? Então tá aqui, ó, toda essa região da cintura escapular. Além do húmero, que é o osso o osso mais da parte mais proximal, né, do nosso braço, certo? E logo abaixo vai ter o rádio e a ulna, que eu já vou mostrar para vocês. E então tá ali, ó, a clavícula, que é onde fica atrás do nosso ombro, quer dizer, a clavícula, que é onde fica na parte da frente do nosso ombro, e a escápula, que é onde fica na parte de trás do nosso ombro. Aí aqui está anatomicamente o nosso ombro, certo? Que é formado então pelo húmero, tá? Húmero, descendo o ombro, então nós temos o húmero, aqui o nosso, que lembra, né? Então o húmero é o braço. Descendo o húmero, nós temos o cotovelo. O cotovelo já vai iniciar a região do antebraço, ou seja, antes do braço. Então, no nosso cotovelo, na região entre mãos e cotovelos, então nós vamos ter a ulna e o rádio. Uma dica que eu dou para vocês nunca se confundirem. Ah, mas professora, como que eu vou lembrar agora, olhando minha mão, assim, qual que é o rádio e qual que é a ulna? Então, olhando aqui, não, os dois ossos, tanto o rádio como a ulna, é difícil a gente pensar por tamanho, porque ambos são, não tem um maior e um menor especificamente, né? Os dois são praticamente o mesmo tamanho. Então, assim,
Uma dica que eu dou para vocês não se confundirem qual que é o rádio e qual que é a una, é só vocês lembrarem o seguinte: quando nós vamos verificar o pulso dos nossos pacientes, nós sempre verificamos o pulso radial, certo? Pulso radial, tá? Se o pulso ele é radial, então ele fica mais, sempre vai ficar mais próximo ao polegar, certo? Então, tudo que é mais próximo ao polegar do que ao minguim, ao dedo mínimo, é radial, tá? Então, pulso radial, osso rádio, beleza? Vai ficar mais fácil para vocês lembrarem. E a una, então, na parte do dedo mínimo, é mais próximo ao dedo mínimo. Aí nós vamos ter então a nossa mão, e na nossa mão nós temos os ossos cárpicos, que são os ossos curtos, que eu mostrei para vocês ali, cárpicos e metacárpicos, e as falanges, ou seja, os nossos dedos, tá? Então, os membros superiores correspondem aos braços, onde tem esse húmero, que é o osso mais longo do braço, e se articula com o rádio, que é o mais curto e lateral, e também com a ulna, que é o osso mais chato e bem fininho. Os ossos da mão são 27 ossos curtos, divididos em carpos, metacarpos e falanges, certo? Aí, pessoal, nós vamos, né, para a cintura pélvica. O que que é a cintura pélvica? É o quadril. Então, bora falar um pouquinho sobre o quadril. A cintura pélvica é formada pelos ossos do quadril, denominados ossos ilíacos, que são constituídos pelo ilho, isco e pubis, e são firmemente ligados ao sacro. A união dos ossos ilíacos, do sacro e do cóccix formam a pelve, que nas mulheres é mais larga, menos profunda e com a cavidade maior. É essa formação que permite a abertura da pelvis no momento do parto para a passagem do bebê. Bom, então essa parte aqui do esqueleto apendicular eu comentei na aula anterior, né, essa diferença entre o ângulo masculino e o feminino, mas vou comentar mais uma vez rapidinho, só para vocês não esquecerem. Então, assim, o quadril feminino, ele sempre vai ser mais largo do que o quadril masculino, como vocês podem ver aqui. Então, aqui está o quadril masculino, que é um pouco mais fechado, né, e o quadril feminino, que é mais largo, né. Então, aqui tem essa angulação do quadril, né, então, essa angulação feminina, ela sempre vai ser maior do que a angulação masculina por causa da passagem do bebê durante o parto. Então, nós mulheres, a gente consegue ter essa capacidade de aumentar também o tamanho do quadril durante o processo da gestação, né? Por quê? Porque o bebê vai ter que ficar encaixadinho aqui. Então, anatomicamente, o quadril geralmente fica mais largo e também tem essa etapa do processo da passagem do bebê durante o parto normal, fazendo com que a região coxígea se abra, né? Então, ela acaba se abrindo um pouquinho para que o bebê consiga passar, né, durante o processo de parto. E aí, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos para o esqueleto apendicular, é, próximo aos membros inferiores. Então, os ossos dos membros inferiores são responsáveis pela sustentação do corpo e movimentação. Para isso, eles têm que suportar o peso e manter o equilíbrio. Por isso, pessoal, que hoje em dia, até em relação à geriatria, né, falando um pouquinho dos idosos novamente, porque, enfim, o nosso mundo, né, sempre como eu costumo dizer nas aulas, nas nossas aulas, o mundo já envelheceu. Então, por isso que na fisioterapia também a gente sempre vai cobrar dos pacientes, principalmente idosos, para que executem exercícios de fortalecimento de membros inferiores. Porque quanto mais fortalecimento de membros inferiores, menor o risco de queda. Sendo menor o risco de queda, menor o risco de fratura. Principalmente aqui, ó, desse osso que eu comentei com vocês, que é o fêmur. Então, quanto mais exercícios de fortalecimento, eu falo dos idosos, mas nós também, nós precisamos fazer, né, quanto antes, para a gente chegar numa velhice forte, né, saudável. E quanto menos tendência a quedas, tá? Então, as pernas são as principais partes que a gente deve fortalecer, certo? Porque nela
tem os principais ossos que servem para apoio, para movimento, para equilíbrio, para tudo, tá? Então, bora ver as características dos ossos dos membros inferiores. Então, o fêmur é o osso mais longo do corpo e tem a cabeça arredondada para encaixar na pelve, tá? Então, aqui está o fêmur e a cabeça do fêmur que encaixa no quadril. Aí temos também a patela, que é um osso sesamoide, ou seja, ele é mais livre, mas mesmo assim ele é articulado com o fêmur, só que ele não é grudado no fêmur, tá, pessoal? Então, a patela, ela tem o ligamento que vai auxiliar ali nesse processo, mas ela não é grudada no fêmur. A tíbia, que suporta quase todo o peso da parte inferior do corpo. Então, a tíbia aqui, ó, essa parte maior da perna, do osso da perna, e a fíbula, que é um osso mais fraco, ligado com a tíbia, né, que fica mais próximo, ah, então a tíbia, que é um osso mais fraco, ligado, que ajuda a movimentar a fíbula, né, que é o osso mais fraco, ligado com a tíbia e que ajuda a movimentar o pé. Então aqui, a tíbia, a fíbula na perna, né, e o tarso, certo, que é o popularmente conhecido como tornozelo, tá? E aí nós vamos ter os pequenos ossos também, os ossos curtos, tá? Assim como nós temos os ossos curtos das mãos, nós também temos os ossos curtos dos pés. Então, os ossos curtos dos pés são chamados de metatarsos e também as falanges, que são a região dos dedos, certo? Então, conclusão de hoje, pessoal, conseguimos encerrar essa aula com os conhecimentos de planos e eixos anatômicos, que a gente viu na aula anterior, os termos de movimentos, as divisões do corpo em cabeça, tronco e membros, funções do sistema esquelético e diversas formas que podem ser classificados, né? Ossos, esqueleto axial, apendicular, longos, curtos, achatados, irregulares, funções, estrutura que compõe o esqueleto, conhecer e nomear os principais ossos do corpo humano, ossificação e remodelação óssea, e funções da medula óssea também, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o sistema esquelético, tá? E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre as articulações.